Olá, muito bom dia. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 29 de janeiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver a primeira reportagem da série especial Porto Alegre, a cidade do abandono. Uma creche que está pronta, mas até agora não abriu. Ônibus incendiado na Zona Sul muda a rotina dos moradores na capital. No esporte, com 2 gols de Jael, Grêmio goleia o Juventude na Arena. E Inter confirma que Paulo Guerreiro voltará aos treinamentos na semana que vem. O Rio Grande em Movimento está no ar. Funcionários da GM, a General Motors, realizaram um protesto nesta manhã em frente à empresa em Gravataí. Em assembleia, os trabalhadores rejeitaram as 21 medidas que foram divulgadas pela montadora a fim de reduzir custos. Às 5h30 da manhã, os manifestantes se concentraram no portão da fábrica. A paralisação aconteceu quando os trabalhadores chegavam para o primeiro turno e saíam do terceiro. De acordo com lideranças do movimento, a paralisação serve de alerta para a companhia, que divulgou um comunicado, sinalizando que o futuro da empresa no país depende da volta do lucro das operações no Brasil. Os funcionários rejeitaram todas as medidas de contenção de gastos, como redução de cerca de 71% no piso salarial, jornada de trabalho de 44 horas semanais para novas contratações, além da suspensão da contribuição da GM por 12 meses para a Previdência, além da alteração no plano médico dos funcionários. E lideranças do sindicato viajaram para São Paulo para conversar com a diretoria da montadora. Pela manhã, amanhã, o prefeito de Gravataí, Marco Alba, e o governador Eduardo Leite estarão reunidos com a empresa. E ontem à noite, criminosos colocaram fogo em um ônibus na linha 283, na Vila Sargentos, na zona sul da capital. Em seguida, 2 homens foram mortos a tiros em um local próximo ao ônibus queimado. Criminosos atiraram nas vítimas que estavam em uma casa próxima ao Hospital Vila Nova. Segundo o delegado responsável pelo caso, a polícia tem 2 linhas de investigação sobre o duplo assassinato e a mais forte indica queima de arquivo. Também existe a possibilidade de relação entre os 2 casos. Em função do incêndio no ônibus, a linha 283 está operando com mudança no itinerário. Segundo a empresa Trevo, os ônibus trafegam até a Avenida Orleans, pegando os passageiros na parada próxima ao 8º Esquadrão da Cavalaria e retornando em seguida. Mais informações a respeito dessas mudanças podem ser encontradas no site da EPTC. E hoje é o Dia da Visibilidade Trans. O Cine de Porto Alegre vai disponibilizar 70 vagas especiais por causa dessa data. Os interessados devem, então, comparecer na unidade que fica na Avenida Sepúlveda com a Mauá, ali no centro de Porto Alegre, e apresentarem a carteira de trabalho e também o comprovante de residência. As vagas possuem limite de encaminhamentos. Mais informações também podem ser encontradas no site. Fatores externos, como crises políticas e econômicas, atingem os resultados de indústrias e também de empresas. Por isso, daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando aqui no programa sobre comunicação empresarial. Vai enviando a sua pergunta, nós estamos ao vivo no site da RDC TV e também no Facebook da RDC TV Digital. Fique sempre conectado com a gente, além dos canais 24 e 524 da NET, nós estamos sempre ao vivo ali no Facebook da RDC TV Digital e também no site. Você também pode assistir a gente pelo Twitter e colocar o teu recado. Coloca lá junto a hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Nós estamos em todas as plataformas digitais. E depois de um início de semana com temperaturas altas e sensação térmica acima dos 40 graus em Porto Alegre, a terça-feira mantém o calorão, mas com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. Já iniciamos, então, essa terça-feira com temperaturas muito altas aqui em Porto Alegre e em grande parte do estado. Vamos ver como é que ficam as temperaturas.
Em São Leopoldo, aqui na região metropolitana, mínimas de 25 graus tivemos hoje e as máximas chegam aos 37, assim como aqui em Porto Alegre, hein? Previsão de pancadas. Em Erechim, 19 graus foi a mínima hoje, as máximas chegam aos 32. Em Bento Gonçalves, na Serra, mínima de 23 graus e as máximas chegam aos 32 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, as mínimas são de 26 graus e as máximas de 31 graus, também com previsão de pancadas de chuva. Em Cruz Alta, no noroeste, mínimas de 21 graus e as máximas chegam aos 33 graus. O Rio Grande em Movimento vai para um rápido intervalo. Você vai enviando aí a sua pergunta, o seu comentário. Nós já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta. E agora nós vamos exibir a primeira reportagem de uma série que você acompanha aí durante essa semana aqui no Rio Grande em Movimento e na RDC TV, que é a série Especial Porto Alegre, a Cidade do Abandono. Hoje nós vamos ver uma creche que ficou pronta, mas até agora não abriu as portas. Então tu tem que esperar e tu cansa de esperar. Esperando a creche abrir, para botar ele até agora nada. Do lado de dentro dos portões, o abandono. Do lado de fora, a esperança de uma comunidade que acredita que a educação é o melhor caminho para um futuro digno. Estamos no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre, na comunidade de Arado Velho. E é aqui que fica a creche Glicério Alves. Segundo os moradores, a creche está pronta há mais de um ano. Mas por aqui, as portas da unidade nunca foram abertas. Isso significa que 112 crianças deixam de ter o atendimento educacional que o espaço, se aberto, poderia oferecer. E a gente está sempre lá tentando resolver e eles não te dão resposta nenhuma, só dizem que deu problema na licitação, no edital. Bárbara tem 4 filhos. 2 deles estão sem as vagas que poderiam ser oferecidas na creche da comunidade. Descaso público de um lado e uma família prejudicada do outro. Não tem nada, tu tem que fazer tudo, tu tem que sair do Belém e não tem ajuda para nada, nem para colocar as crianças na escola. Tu espera assim, não, tem que trabalhar. Trabalhar como? Se eu vou deixar as crianças com quem? Não tem nem condições de pagar ninguém. De acordo com o líder comunitário e presidente da Associação de Moradores, 8 entidades participaram do edital para assumir a administração do espaço. Só que uma delas, a que teria ficado em segundo lugar na disputa, fez reivindicações à SMED. Quem ficou em segundo lugar achou que tinha um erro no edital, daí entrou no departamento jurídico da SMED, mas depois tinha passado o prazo, entendeu? Durante a produção da reportagem, nossa equipe entrou em contato com o Poder Municipal, que se comprometeu a se manifestar por meio de nota. E o pessoal da comunidade aqui queria saber por que ela não foi aberta, por que essa obra está concluída e não foi aberta. E eu gostaria de saber, para a gente viabilizar com vocês, se alguém da prefeitura poderia nos atender, enfim, para a gente abrir esse espaço até para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Olha, a gente vai se posicionar por nota. A SMED disse que anulou o chamamento público que previa a assinatura do termo de colaboração para a gestão de uma escola comunitária de educação infantil. Disse ainda que essa decisão foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre na última sexta-feira, dia 25 de janeiro. O cancelamento do edital se deu devido à necessidade de revisão dos pontos da publicação. Quando a gente chegou aqui próximo à creche, a gente já conseguiu observar pelos sinais dela de que realmente esse lugar aqui já está fechado há bastante tempo. Eu vou pedir para o meu cinegrafista vir aqui mais próximo e a gente mostrar aqui no portão, ó, a quantidade de mato alto, o que realmente representa que esse lugar aqui já está fechado há bastante tempo e inclusive sem manutenção. E de acordo aqui com a comunidade, pelo menos 100 crianças precisariam aqui desse espaço de aprendizagem. Só eu tenho uma lista de mães que eu tenho no WhatsApp, que eu, quando tem as reuniões, alguma coisa eu passo para eles, tem mais de 100 famílias. Queremos saber se vão, qual é a posição das médias, tem que dar uma posição para nós que eles não dão. Tá aí, e segue durante a semana essa série de reportagens.
E agora você pode enviar a sua pergunta aí, porque chegou a hora da entrevista aqui no programa e nós já recebemos aqui a Silvana Bastian, que é consultora em treinamento e vai falar aqui com a gente sobre, entre outras questões, gestão inteligente, também os problemas de comunicação ou não que acabam afetando aí o andamento e o crescimento das empresas. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, Silvana, a gente tem aí agora o empreendedorismo crescendo cada vez mais, né? Mas desde sempre aí a gente ouve falar dos mesmos problemas nas grandes corporações, né? Hoje em dia, quais são os fatores que mais afetam o crescimento das empresas, além do fator econômico? Eu acredito que o fator econômico influencia fortemente na comunicação, ou seja, a comunicação é natural, a gente tem a comunicação o tempo todo, a gente nasce se comunicando, mas nós não somos treinados para um bom resultado em comunicação. E acaba sendo um problema muito recorrente nas empresas, não importa o porte dela. Né? As pessoas se comunicam baseada no que elas acreditam, mas elas não percebem o outro. Isso causa um impacto muito grande. E isso acaba gerando conflito. Bom, então quais são os fatores que surgem aí? Dá para a gente elencar quais são eles? Os fatores que surgem da questão da falta de comunicação, a gente vai ter conflito. O conflito é uma coisa bastante complicada, né? Porque a empresa acaba tendo que fazer uma gestão de uma série de desentendimentos, que vem sim da raiz da comunicação. E como não há uma gestão desse problema real na empresa, porque ele não é tratado de uma forma específica, ele cresce. E aí a gente começa a ter problema nos setores, a gente começa a ter problema entre os pares, né, que não conseguem mais chegar ao resultado, porque simplesmente às vezes uma conversa não acontece. Acaba acontecendo uma guerra de egos. Pois é, e em locais onde os egos estão muito presentes, né? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Eu acredito que a empresa que prepara as pessoas para se conhecerem melhor, se a gente preparar as pessoas para entenderem o impacto que elas geram sobre as outras, elas vão perceber também como elas podem gerar mais resultados nas relações. É um bom trabalho de relacionamento, preparar as pessoas para o relacionamento, tá? Levando em consideração que a minha posição nem sempre é a certa, nem a tua. A gente pode chegar a uma terceira alternativa e gerar uma opção muito melhor, ou um resultado muito melhor construído para a empresa. Bom, e dentro desse contexto que a gente tem aí, né, de desemprego, de crise econômica, se exacerbam alguns fatores também, né, como a competitividade, por exemplo. Todo mundo tem muito medo de perder o emprego. Como também a competitividade excessiva, exacerbada, acaba prejudicando também o andamento das empresas. Depende, acho que muito do segmento empresarial. A competitividade ela é forte, as pessoas sim querem se mostrar melhores, e também tem a questão do estresse. No momento que a gente tem uma crise econômica, a gente vai ter uma série de demissões, as pessoas acumulam funções. Então, além de competitivas para garantirem o seu espaço, elas também ficam muito estressadas e acabam estourando no ambiente de trabalho. Compromete comunicação, compromete resiliência, compromete relacionamento e uma série de outros fatores. E onde é que entra o papel da gestão nisso tudo? O papel da gestão, ela tem que ser uma gestão mais atenta às pessoas. Eu sei que é muito difícil para um gestor que está acumulando muitas funções, mas ele tem que ficar muito atento e dar o subsídio para que essas pessoas consigam atuar de uma forma melhor. Então, se eles resolvem tratar do assunto comunicação, relacionamento, fazer um treinamento, fazer algum tipo de desenvolvimento nesse sentido, eles também precisam fazer a manutenção disso. Não adianta a gente fazer um treinamento hoje e achar que tudo vai se resolver, porque os fatores externos ao conflito, eles permanecem na empresa. Então, a gente precisa fazer manutenção e dar suporte para que essas pessoas possam fazer o processo de melhoria, porque o processo ele não acontece num encontro. É uma sequência de ações, uma sequência de experimentações que leva o profissional a realmente fazer a mudança e acreditar nela. Hoje a gente tem, muitas vezes, um treinamento. Treina a minha equipe, desenvolve eles para fazerem uma comunicação. Aí tu vai lá e faz o treinamento. E deixa para a empresa uma série de outras questões que eles deveriam fazer o suporte. Isso não é feito. Então, não tem como fazer um treinamento um ano e no outro ano as pessoas fazerem o processo sozinhas. Elas precisam de suporte. Tem que ter acompanhamento para que possa ter gestão de resultados
não se mede resultados também de treinamento de uma forma efetiva em muitas empresas. A gente faz o treinamento, é feita uma pesquisa de reação, mas o que importa mesmo não é se a pessoa gostou do treinamento após o treinamento, é o quanto ela vai produzir de resultado com esse aprendizado. Aí sim a gente vai ter um treinamento efetivo que vai precisar de outros compostos, quem sabe, para dar o suporte para essa equipe continuar atuando na mudança. Isso seria a gestão inteligente? O que é gestão inteligente? Eu acredito sim, vou te dizer assim, a gestão inteligente é um RH estratégico. Né? O que é um RH estratégico? Que esse RH, ele programe um processo de desenvolvimento alinhado com os objetivos da empresa. Não adianta ser um objetivo somente da equipe, aí tem que estar alinhado. E aí, desenvolver uma série de ações que possam ter um controle de resultados. Eu faço uma ação hoje, esse RH vai verificar os resultados, vai dar o suporte, vai verificar o resultado, pode se triangular resultados, avaliação de resultados, e aí verificar que realmente as pessoas estão atingindo o resultado. Agora, o grande pulo do gato é o seguinte: qual é o resultado que a empresa quer ou o contratante quer no momento que ele buscou aquele processo de desenvolvimento? Isso tem que estar muito claro, para que a gente tenha realmente o atingimento disso. Certo. Bom, e numa empresa onde há vários processos, né, em diferentes setores, é preciso uma gestão com foco, né? Porque não adianta estabelecer metas se o que é o basilar da empresa não é feito corretamente, né? Então tem que ir primeiro na base e depois estabelecer outras metas. Como é que funciona esse estabelecimento de metas? Muito bem colocada. Essas metas, elas têm que estar traçadas dentro do objetivo geral da empresa, mas todos os escalões precisam estar envolvidos. Não adianta a diretoria repassar essa mudança para o chão de fábrica, por exemplo, se eles não estiverem imbuídos desse mesmo objetivo e trabalhando dentro desse processo. Se ele for repassado somente para a equipe não vai ter congruência na linguagem. Então, é preciso que todos estejam falando em todos os níveis sobre o mesmo objetivo. Aí a gente tem um resultado real. O problema é que, geralmente, os treinamentos eles acontecem para apagar incêndio, a gente diz. Nós temos que resolver o problema de tal setor. A gente vai lá e faz o processo e, claro, depois a nossa empresa faz um feedback sobre tudo isso, apresenta outras opções de desenvolvimento, mas ele fica estanque somente naquele departamento. Ele não está acontecendo em outros departamentos. Então, se aquela equipe quer se comunicar melhor e a outra equipe não se comunica, nós não vamos ter o resultado real dentro da empresa. Então, assim, se há muitos problemas, não adianta tentar integrar todo mundo e aí vai ficar uma confusão. Tem que ir resolvendo por setor, é isso? Tem que focar onde está o problema? Nós temos que ter um foco de objetivo de trabalho. Nosso objetivo, nós vamos ter os objetivos principais. Vamos dizer que a comunicação seja um problema geral daquela empresa. Ok, vamos trabalhar a comunicação e a comunicação ela envolve outros fatores, como relacionamento, autoconhecimento, várias formas de integrar esse tema. Mas tudo tu não consegue fazer ao mesmo tempo, porque a equipe precisa processar cada tema, cada desenvolvimento, e aí a gente vai integrando dentro do objetivo dessa empresa. Certo. E a questão do ouvir, né? Estava falando da gestão inteligente e do gestor acompanhar de perto, né, os processos e os funcionários. Como ouvir? Porque a comunicação, ela depende disso, né? Exatamente. E é tão difícil saber ouvir. Essa tua colocação é excelente. O grande problema da comunicação é que a gente entende conforme a nossa forma de entendimento, conforme o nosso mapa mental. Então, no momento que tu me passa uma informação, a Lilian vem e me passa, olha, tal atividade do teu setor poderia melhorar alguma coisa. Eu posso entender que tu me criticou, eu posso entender que tu está me dando uma sugestão, eu posso entender várias coisas, mas eu não estou ouvindo realmente com uma escuta ativa, eu estou ouvindo o que eu quero ouvir. Né? Então, é muito importante treinar as pessoas para que elas prestem atenção e façam realmente uma escuta ativa. Que cidade, que forma? Sem pré-julgamentos? Sem pré-julgamentos. É muito importante. Vai ter uma escuta ativa se tu perceber como o outro funciona.
Por exemplo, a gente tem vários perfis cerebrais, né? Então, existem alguns perfis mais pragmáticos, que vão falar de uma forma muito mais objetiva, e alguns perfis que são mais, eu diria assim, amorosos, né? Que eles vão trabalhar mais a questão das emoções. Se eu sou uma pessoa mais amorosa e sento contigo, e tu é a minha gestora, e tu chega para mim e tu vai querer só falar sobre resultados. Me mostra os resultados e aí eu te dou atenção. E eu vou te passar muito mais detalhes das pessoas. A gente não vai chegar a um acordo. O importante é que se eu quero te passar uma informação, eu tenho que perceber o que é importante para ti. E aí eu vou fazer um foco de comunicação para a tua forma de entendimento. Naturalmente, tu tem que estar predisposto também a interagir. Certo. Bom, então é uma coisa bem personalizada mesmo, muito personalizada. Né? E vem muito do autoconhecimento também. E a questão do tratamento diferenciado nunca pode ocorrer também, né? Que é uma coisa que às vezes ocorre, tem que ser igualitário para todos. Também é difícil, né? Como assim? De uma forma assim, o gestor ele tem que estar atento a todos. É muito difícil, principalmente em equipes muito grandes, né? Exato. Às vezes acaba priorizando mais ou onde há mais problemas, ou às vezes a quem tem um perfil que acaba recorrendo mais ao gestor, enfim, como dar esse... Bem interessante, assim, se tu pensares, o papel do gestor ele tem muita responsabilidade, que é fazer com que aquela equipe trabalhe de uma forma alinhada, certo? Para que ele faça isso, ele sim é uma pessoa que tem que estar muito preparada em perceber as pessoas e entender a forma como elas se comunicam, ou como elas entendem. Esse gestor, quanto mais ele entender de gente, melhor vai ser a comunicação. Tá certo. Só para a gente encerrar, então, eu queria a tua dica final aí, porque fala tanto em comunicação e nós temos a comunicação online, né? WhatsApp, e-mails, enfim. Também qual é a tua dica para que a empresa também fique bem alinhada dentro desse meio digital? O meio digital é muito legal porque ele facilita a comunicação, ele é rápido, mas a gente tem que cuidar do que a gente escreve. Assim como o que a gente fala pode ser entendido mal, o que a gente escreve também pode ser mal entendido. Então é importante que a gente use uma informação clara. Cuidar exatamente o que a gente está escrevendo e as palavras, para que as pessoas entendam realmente o que a gente busca expressar. Tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente podia ficar ainda muito mais tempo aqui, né? Com certeza. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigada. O Rio Grande em Movimento faz um rápido intervalo, mas a gente já volta com o esporte. Fica com a gente e manda também as tuas perguntas pelo Facebook. Rio Grande em Movimento está de volta, chegou a hora do esporte aqui no programa. A gente quer saber tudo sobre a dupla Grenal, quais são as novidades. João Batista Filho, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E eu já começo indo direto para o CT Parque Gigante, no Internacional, porque tem novidade dentro e fora dos gramados. E quem nos traz todas essas novidades do Inter é o repórter Guilherme Paz. Fala, Gui. No treinamento dessa terça-feira aqui no CT Parque Gigante, ele foi fechado em boa parte do treinamento. Vindo de 2 derrotas no Campeonato Gaúcho, onde a equipe sofreu 3 gols de bola parada, muito provavelmente o Oder Helma usou esse tempo para trabalhar tanto o posicionamento ofensivo quanto o defensivo da bola parada e o time que vai a campo. O Inter viaja daqui a pouco, logo depois do almoço, para a cidade de Veranópolis, aonde enfrenta a equipe da casa amanhã à noite às 7h15, buscando o resultado, buscando a vitória, pois a equipe está apenas na 7ª colocação do campeonato. E ele já disse, depois do jogo contra o São José, que é força máxima. O volante Patrick, que vem apresentando baixo rendimento nos últimos jogos, tanto agora em 2019 quanto em 2018, deve ficar no banco. Com isso, o Oder Helma ganha as opções de Rodrigo Lindoso, Sarrafiori, Juan Alano, Nonato. Alternativas que podem alterar o sistema de jogo do Internacional para buscar a vitória. Aqui, do CT Parque Gigante, com as informações do Internacional, Guilherme Paz. Valeu, Gui. Bom, e mais do que as mudanças do Internacional, as modificações que o técnico Odair vai fazer, como por exemplo sacando o Patrick, jogando o D'Alessandro um pouquinho mais para trás naquele tripé de volantes, aí fica com o Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro, Potker num lado, o Nico Lopes no outro e o Trellis mais centralizado, mais centroavante. São as tentativas do Odair de fazer o Inter funcionar neste começo de temporada, que não começou tão bem, mas eu já disse aqui, não vou ficar fazendo crise, são 3 partidas apenas, tem que
ter calma, que vale a Libertadores. E a grande notícia da manhã para a Libertadores foi que o Internacional divulgou que na semana que vem, mais precisamente no dia 5 de fevereiro, o centroavante Paolo Guerreiro vai poder voltar a treinar com o Grupo Colorado. Se não jogar agora, só dia 5 de abril, ele já treina. Fará uma pré-temporada um pouco mais alongada, 2 meses com os demais companheiros. E aí vem o detalhe importante. O Guerreiro poderá jogar nas últimas 3 rodadas da primeira fase da Libertadores. Possivelmente contra o São Paulo, que é o time que vem da pré-competição, Alianza Lima, que é o time que lhe revelou para o futebol, e o River Plate, que simplesmente é o campeão da América. Ou seja, será fundamental a participação do Guerreiro nestas 3 últimas partidas da fase de grupos da competição. Ótima notícia para o Inter, parece dar um novo ânimo para a torcida que estava um pouco chateada com esse começo. Mas, repito, não dá para fazer crise em cima disso. Quem não tem crise, muito antes, pelo contrário, se é que existe essa expressão, é o Tricolor, o Grêmio, que fez 3-0, goleou o Juventude, e o repórter Pedro Oliveira nos conta essa história. Com mais de 17 mil torcedores na arena, o Grêmio enfrentou o Juventude pela 3ª rodada do Gauchão, visando se manter na liderança do campeonato. As novidades ficaram por conta de Marinho e Júlio César, fazendo parte do time titular do tricolor. Logo no início do jogo, o Juventude deu perigo à meta gremista, mas foi a única chance que o time de Caxias do Sul teve no primeiro tempo inteiro. Aos 27 minutos, Jael, numa bela jogada de Marinho, abriu o placar para o tricolor de rebote. Mesmo com o gol marcado, o centroavante tricolor não pretendia parar por ali. Afinal, quase aumentou a vantagem numa cobrança de falta. Mas o primeiro tempo terminou 1-0. Você querer voltar toda hora atrás da linha da bola e correr atrás do adversário. No momento que você sufoca o adversário, você não deixa o adversário pensar em seu campo, a probabilidade de você ganhar essa bola é muito grande. E trabalhar em cima do erro do adversário. A gente sempre trabalhou dessa forma, trabalhamos mais uma vez hoje e mais uma vez deu certo. No segundo tempo, o tricolor continuou muito ofensivo. O Juventude, quando tinha a bola, passava longe de empatar o jogo. O Grêmio, com total controle do jogo, mostrava que aumentar o placar seria iminente. Foi aí que o atacante Jael foi cruel com o time de Caxias do Sul e tornou realidade aquilo que era iminente. Grêmio 2, Juventude 0. Depois do gol, o Juventude foi para cima. Afinal, não tinha mais nada para perder. Mas a soberanidade do tricolor era incrível. Quando não era Jeromel, Paulo Miranda salvava lá atrás. Até que aos 44 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para os 2-0, Maicon, com uma assistência do estreante Felipe Viseu, aumentou a vantagem do tricolor. Final de jogo, Grêmio 3, Juventude 0. As equipes do interior estão treinando há mais tempo que a gente e basicamente mais de 90% dessa equipe de hoje 2 meses quase sem jogar, e o ritmo de jogo é muito importante para o jogador. Então foi importante a entrega, a dedicação. O Grêmio jogou bem, apesar desse tempo todo de eles estarem sem jogar. Com esta vitória, o Grêmio continua na primeira colocação do Campeonato Gaúcho, mas divide essa posição com o Caxias do Sul. Os dois times têm 7 pontos, mas a diferença fica no saldo de gols. O tricolor tem 7 e o Caxias 4. Agora, o próximo duelo do Grêmio é contra o São Luís de Juí, na Arena, na próxima quinta-feira, às 9h15 da noite. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente procurar quem estiver bem para jogar, até porque nós temos 3 jogos essa semana e é muito pesado. Mas aquilo que eu falo, jogo a jogo. Jogamos hoje, vencemos, amanhã eu converso com o grupo, troco ideias e aí a gente vê qual é a melhor escalação para quinta-feira. Uma vitória do Grêmio que mostra algumas situações que Renato seguramente viu e o torcedor também precisa ver.
Primeiro, que o Maicon é fundamental nesse meio campo. O Michel, gostei que voltou a ser aquele cara seguro da meia cancha tricolor. A gente teve um ano de 2018 inseguro dele. Paulo Miranda está chegando muito próximo do nível dos zagueiros Jeromel e Kahneman, que são superiores. Acho que o Paulo Miranda não sei se vai chegar a essa condição, mas que será um ótimo reserva para o Grêmio, uma peça importantíssima no tricolor. O Marinho, para mim, ontem fez sua melhor partida com a camisa do Grêmio. Um cara que teve muito mais vontade, que parecia muito mais confiante, tentando algumas jogadas. Só que, de todas as lições aprendidas, eu não sou tão entusiasta assim, por exemplo, com o Felipe Vizeu, que deu uma assistência bacana para o Maicon marcar, e vários torcedores já estão querendo ele como titular. Ok, o Vizeu vai receber sua chance, só que ainda a amostra é muito pequena dele, embora a gente saiba do histórico no Flamengo. Só que o Jean-Pierre, para mim, é o cara que eu quero me ater um pouquinho mais para falar com você. Que erro faria o Grêmio contratando o Thiago Neves, pagando 700 mil mensais? Aliás, um erro costumeiro dos clubes de futebol aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tem o Jean-Pierre, que joga muito mais bola, pelo menos hoje está jogando muito mais do que o próprio Thiago Neves e não custa 700 mil mensais. Frearia a vinda do garoto, gastaria muito mais e talvez não teríamos como saber se resolveria dentro de campo. Então, o Jean-Pierre está mostrando no campo, está mostrando no gramado que, no mínimo, tem condições de ser o reserva do Luan. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Até amanhã, então, com mais novidades pra gente. Você vai deixando aí a sua pergunta. Daqui a pouquinho o nosso assunto é saúde íntima da mulher. Você tem dúvidas no verão, como deve se portar na praia, se deve fazer alguma mudança ou não? Para evitar alguns problemas, daqui a pouquinho a gente traz as respostas para você. Vai fazendo a sua pergunta e a gente está ao vivo no Facebook RDC TV Digital. Coloca ali na nossa live a tua pergunta ou também pode ser pelo WhatsApp, tá? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. O Grande Movimento está de volta e já começou a valer a isenção da passagem para idosos aqui na capital. Vamos ver as informações na reportagem. A medida agora adequa Porto Alegre à Constituição Federal, que já previa idade mínima de 65 anos para a isenção da tarifa. A regra anterior funcionava desde 1985, quando a expectativa de vida dos brasileiros era de 63 anos. Hoje, a média é 76, segundo o IBGE. Cerca de 30% dos usuários do transporte público de Porto Alegre têm passagem gratuita. A intenção do município é diminuir mais ainda este número para evitar impactos no aumento do valor da passagem, por exemplo. Na prática, é como se 2 usuários pagassem pelo transporte de um isento. Seja a isenção do idoso, seja a isenção do estudante, a isenção das pessoas com doença, brigadianos, carteiros, guardas municipais. Todas essas isenções, a gente está repensando elas em menor grau e procurando deixar elas ajustadas justamente para as pessoas que necessitam. Mas é claro que a medida divide opiniões. Eu vejo pessoas no ônibus que levam no pescoço uma corrente. Se eu for avaliar, olha, é bem cara, né? Mais os anéis que são puro ouro e está passando gratuitamente. Eu acho que as pessoas também, né, com 60 anos, as pessoas já se sentem mais fracas, mais, sabe, não ter força mais para trabalhar, para pagar uma passagem. Às vezes quer ver um médico, quer ver um centro e não tem dinheiro para pagar uma passagem. Mas as pessoas de 60 a 64 anos que já têm o benefício vão poder manter a isenção. É só comprovar a cada ano que ainda residem em Porto Alegre e ganham menos de 3 salários mínimos por mês. O recadastramento deve ser feito no mês de aniversário do usuário. Para não prejudicar quem nasceu nos primeiros meses do ano, a EPTC vai publicar uma resolução que prolonga até março o período. Que na verdade são os requisitos que já estavam na lei antiga. As pessoas que já possuem benefício vão permanecer com este benefício, com o cartão TRI, vão poder utilizar normalmente, desde que se submetam a um procedimento de recadastramento anual na EPTC, na loja na CIPEI, que é o Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenções, que fica na Rua Uruguai, número 45. E o verão pede atenção especial das mulheres com a saúde da região íntima. O pessoal anda aí de biquíni molhado por muito mais tempo, na piscina, no mar. Vamos conversar então com uma especialista agora sobre esse assunto. Nós recebemos aqui então a Corina Camargo, que é ginecologista e obstetra. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Corine, então vamos começar falando disso que é o hábito
que acaba sendo mais comum entre as mulheres, né? Sim. Até sem se dar conta, a gente fica muito tempo, né, com o biquíni molhado, por, enfim, ficar muito tempo, às vezes, realizando outras atividades, né? Sim. O que isso pode acarretar? Agora, no verão, a gente tem que redobrar os cuidados, né? Não é só o biquíni molhado, mesmo quem não está na praia aproveitando, que está aqui em Porto Alegre nesse calorão, né? A região íntima fica mais úmida com o calor. Então, a gente tem que redobrar os cuidados, né? Então, assim, é muito comum nessa época os pacientes ligarem, né, desesperadas, né, cheias de queixas em relação à saúde íntima. E é difícil a gente achar um médico agora nas férias, na praia. Então, a gente já dá algumas orientações antes dessa época, principalmente para aquelas pacientes que já têm esse problema. Né? O problema maior, geralmente, é a candidíase, né? Que é os fungos, né? Mas tem outros problemas, então a gente já, antes do verão, já vai começando as orientações. Tem que fazer a prevenção, então, para não passar por um aperto, né? Porque tá lá na praia, às vezes não tem como recorrer ao médico mesmo, né? Esse é o grande problema, porque no verão a gente não tem muito a quem recorrer, né? Pois é, então vamos a esses fatores, né? O que deve ser feito para evitar? A gente pode fazer uma série de coisas para evitar, né? Essas doenças da saúde íntima, elas são evitáveis, a gente consegue tomar algumas medidas para prevenir. Então, por exemplo, agora no verão, optar por roupas menos apertadas, evitar calça apertada, calça jeans, optar mais por saia, roupas leves, né? Aquele protetorzinho diário que muitas mulheres usam, evitar, né? Tem muitas mulheres que usam aquilo todos os dias. Então, evitar, porque já está úmido, já está calor. Então, se a gente colocar mais o protetor, isso vai também facilitar a proliferação desses bichinhos. Né? Porque sua mais, né? Sua mais, fica mais quente, mais úmido. É um local propício para a formação de bactérias e fungos. Então, deixar bem arejado, evitar protetor diário, usar o sabonete neutro, não lavar com aqueles sabonetes bactericidas, usar sempre um sabonetezinho neutro, tá? E o biquíni, né, que é o principal vilão, né, eu sempre falo, não deixe o biquíni secar no corpo, né, porque tem pacientes que falam, mas não é prático levar um biquíni para a praia, né, não é prático trocar de biquíni, prático não é, né, mas tem que levar um biquíni na bolsa e quando sentir que o biquíni está secando no corpo, troca a peça. Então, o ideal é sempre levar o máximo de biquínis que puder, se vai para uma viagem um pouquinho mais longa, então... Leva sempre uma opção para trocar ao longo do dia, porque o problema é deixar secar no corpo, essa é a dica do biquíni. E quanto à roupa íntima, quanto às calcinhas, tem alguma preferência que a gente deve dar, alguma prioridade? Sim, as calcinhas sempre preferidas de algodão. Né? Às vezes é um pouquinho mais difícil achar, mas 100% algodão, de preferência não lavar na máquina, lavar à mão com sabonete neutro e se puder deixar secando no sol, no vento, também é melhor. Então, assim, e no lavar essas peças, tem que ter algum cuidado também, algum produto que a gente tem que evitar ou dar preferência? Evitar produtos que podem mudar o pH, né? Então, assim, sempre preferir sabonete neutro. Tem sabonete para roupa íntima, né? Esses pode usar também, mas sempre lavar na mão e não lavar na máquina. E deixar secando, não deixar secando no banheiro, que muita gente deixa secando no banheiro. Pois é. Não deixar secando, tem até lugarzinho, né, lá para botar, mas não deixar secar no banheiro, botar para secar no varal. Certo. E tu citaste ali do sabonete líquido feminino, várias mulheres, né, acham que sempre devem recorrer a eles, né? Sim. A nossa indicação não é usar sempre, né? É usar os sabonetes íntimos, eles têm o objetivo de equilibrar o pH da flora vaginal. Né? Então, se a gente usar muitas vezes, a gente acaba causando um desequilíbrio. Então, usar de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, mas preferir sempre o sabonete neutro. Outra coisa muito comum é tomar vários banhos durante o dia. Né? As pessoas acabam tomando mais de um banho por dia. Não tem como, às vezes. Não tem como, né? Tá muito quente. Então, assim, lavar a região íntima é uma vez por dia, depois eu tomo uma ducha. Mas passar sabonete, lavar bem lavado, a gente lava uma vez. Menina! Senão a gente pode causar esse desequilíbrio também. Então a gente lava uma vez e depois só ducha. Então tá, olha que dica importante, hein? E vamos falar um pouquinho dos sintomas também, né? Principalmente para quem não vai poder pedir ajuda de um médico tão cedo, né? Como ter certeza que pode ser a candidíase? Sim, a candidíase é a principal vilã, né, do verão. Então, a candidíase, a paciente nota de cara, ela dá muita coceira, né, o prurido que a gente chama. Então, dá bastante coceira, fica bem sensível, a parte de fora ali fica vermelhinha, né, o eritema que a gente chama.
e causa uma sensibilidade muito grande e pode ter um corrimento também que é bem desconfortável. Então, são os 3 principais sintomas dessa infecção. E qual é o tratamento? Não tem como fazer o tratamento sem o médico, né? Não tem, porque ainda bem, né, que tem agora os antibióticos são controlados. Então, para casos mais simples, a gente consegue, às vezes só com essas medidas, essas mudanças de hábito, a gente consegue melhorar muito a candidíase e principalmente quem tem recidiva, né? Então, assim, melhorando os hábitos, a gente já dá uma boa melhorada. Mas para quem precisa de tratamento mesmo, tem que consultar com o médico. Geralmente é tratamento tópico, cremes vaginais e antibiótico via oral. Mas aí tem que consultar mesmo. E não se assustar também, né? Porque é realmente muito comum, né? Sim. Os números mostram isso, né? Ainda mais nessa época. Muito comum, principalmente nessa época. Calor, umidade, tem muito a ver também com estresse. Agora a pessoa não está muito estressada, né? A maioria está de férias. Mas tem a ver com a imunidade. Então, às vezes o pessoal bebe, festa, dorme tarde, diminui a imunidade. E essas infecções acabam tendo a oportunidade de se manifestar. E uma última pergunta, e a depilação? Essa é outra dúvida bem frequente. O que a gente recomenda? Não tirar tudo, né? Porque os pelos, eles têm uma função protetora. Então, não tirar tudo, fazer só o necessário. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui no programa, Corine. Muito obrigada. O Rio Grande em Movimento vai ficando por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia com mais notícias e informação para você. Até lá, um ótimo dia.